Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Um projeto que nasceu no meu coração para alcançar o coração de tantas outras mulheres que também são mães como eu e que vivem aí diariamente as delícias e os desafios de maternar. E a proposta aqui nesse espaço é termos a liberdade de conversarmos sobre os desafios da maternidade sem uma referência de que isso anula o amor que eu tenho pelo meu filho. Nós precisamos começar a normalizar, a naturalizar, a falar sobre privação de sono, sobre cansaço, sobre o quanto é difícil nos regularmos emocionalmente e termos que também regular a criança emocionalmente. Precisamos começar a normalizar, a falar também dos desafios da maternidade. E aqui é essa proposta. Eu quero falar sobre esses desafios, mas também quero te ajudar a lidar com os desafios. Por isso eu criei o Florescer, um manual da Mãe Leve. É um curso também que eu uno a minha experiência de ser psicóloga e de ser mãe e criei várias aulas práticas com assuntos muito relevantes. Puerpério, como lidar com os dilemas do primeiro ano, do segundo ano, tem um módulo lá de 30 dicas práticas de autocuidado. E eu queria deixar agora aqui uma aluna do Florescer falando para você como tem sido a jornada dela no curso comigo. Eu tenho podcast, tu já tem 2 anos e meio aí de podcast quase toda semana, né? Praticamente todas as semanas. Mas, pra gente que tá assistindo, a gente sempre quer um pouquinho a mais, né? Ah, eu queria mais um. Eu juro a tu, eu já fui no teu podcast, eu botar lá, selecionar os não ouvidos, e só tinha 8. Aí eu, aí eu assisti o que tava faltando, né? Que era um podcast bem mais antigo. E assim, sempre fica aquela coisa do querer mais, porque assim, é uma coisa tão boa, né? Que você de fato quer mais. E o curso, acho que ele vem para suprir esse, Esse esse querer mais. desejo, né? Esse querer mais. Ele vem com estratégia, ele vem com técnica, ele vem, assim, além do relato, que é muito importante, porque é um fator de identificação muito grande, mas ele traz o como fazer, né? E eu acho que o mais difícil das coisas é saber como fazer. E eu acho que o curso ele vem nesse lugar. E o tema do podcast de hoje é: Luana, qual o maior desafio da maternidade? Eu acho que não existe o maior desafio. Eu acho que existem vários desafios que vão mudando a partir da fase da criança. Esses dias, eu participei de um evento na minha família, a gente fez um passeio, a família materna, né? A família da parte da minha mãe. A gente fez um passeio para um hotel fazenda. Então, eu reencontrei tios, primos, e eu encontrei lá a esposa de um primo, uma prima, que estava com um bebezinho de 5, 6 meses. Gente, quando eu olhei para ela, é como se a minha parte materna que passou por aquilo saudasse ela. E eu queria abraçar e dizer: Eu te entendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu estava lá nesse dia, arrumada assim, né? Com a bolsa, a roupa de praia, com o Benjamin no colo, indo passear. E ela tava assim, com a cara assim, ó. Aquelas olheiras fundas, aquela cara de que, tipo assim, me dê uma cama pra eu dormir. O menino lá mamando, e eu olhei, eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu, eu passei por essa fase, né? E aí eu costumo dizer que cada fase deve ser os desafios, mas sem dúvidas, pra mim, Luana, a privação de sono sempre foi o mais difícil. Eu fico me questionando até hoje como eu conseguia entrar noite e dia, dormindo 2, 3 horas de sono apenas. Isso pra mim, sem dúvidas, até hoje, foi uma das coisas mais difíceis assim na experiência materna. O puerpério foi uma fase que eu não gosto nem de lembrar, porque pra mim foi literalmente dias de neblina assim, dias sombrios. Porém, é isso, eu acho que à medida que a criança vai passando de fase, a gente vai lidando com outros desafios. E depois que a gente passa, de fato, a gente foca tanto no desafio do agora que a gente não se dá conta de que superamos outras fases difíceis. Lembro muito bem do auge da introdução alimentar,
que a maior dificuldade foi lidar com a minha frustração, porque eu criei uma super expectativa. Benjamin, ele fez a amamentação exclusiva até os 6 meses. E ele foi um bebezinho que rejeitou mamadeira, seringa, colher dosadora, copinho. Era o peito mesmo. Então, assim, foi muito difícil para mim, inclusive, tirar o leite da bomba e ver o meu leite muitas vezes indo ser jogado no ralo, porque ele não aceitava tomar por uma outra via que não fosse meu peito. E isso faz o quê comigo? Me privou de muita coisa, porque eu tinha que estar ali com ele, atender entre um paciente e outro e amamentar, fazer qualquer coisa, amamentar. Então eu fiquei ali literalmente um peito ambulante por muito tempo. Então, quando teve a ideia de introdução alimentar, ele vai comer outras coisas, meu Deus, eu vou ter um pouco mais de liberdade. Não foi assim. Bem, demorou muito. E assim eu ficava preocupada porque eu pensava em outras crianças e falava, meu Deus, e agora? Bem, demorou. E eu gosto de lembrar muito dessa referência que a pediatra dele falou pra mim. Luana, é introdução. Isso não significa que ele vai sair comendo tudo pela frente. É como se você estivesse aqui morando no Brasil e de repente fosse para a China ou para um outro lugar e te dessem barata frita, aranha frita, você vai querer comer? Benjamin, ele está acostumado só com leite materno. Qualquer outro alimento para ele não é saboroso. Então eu lembro dessa fase assim de fazer comida e jogar fora, e ele brincar e se lambuzar e não comer de fato, né? Teve lá a fase de iniciar na escola, que eu acho que eu chorava mais internamente do que ele. Me senti uma péssima mãe por ter que sair e deixar meu filho chorando. Passou, né? São desafios que a gente vai caminhando, superando, galgando, também amadurecendo, aprendendo, lidando de uma outra forma. E aí você pode me perguntar, e qual é o desafio atual agora? Para mim, 2 anos e 10 meses, o desafio agora tem sido também a alimentação, porque ele entrou em uma fase agora de seletividade alimentar. No que sentido? Ele elege o alimento do momento, come, depois quer comer, tem outro alimento do momento. Agora, o auge do momento é melancia, quer comer quiabo com abóbora no almoço. Antes ele amava feijão, farinha e arroz. Então, assim, tem sido uma fase desafiadora. Já busquei nutricionista da área infantil, peguei algumas estratégias, estou lá tentando. Mas, assim, é algo que está sendo manejável. Mas o maior desafio, assim, o gigante do momento, que é difícil, é uma palavrinha chamada educar. Gente, educar não é fácil. Educar é difícil, porque de fato você tem que manter ali firme de conversar. E cada criança tem, cada pessoa, né? É muito individual, cada pessoa tem o seu jeito, o seu temperamento, a sua personalidade. E o meu filho tem um temperamento único. Bem, ele é determinado. Quando ele quer uma coisa, ele quer. Então, assim, lidar com o não é sempre um sofrimento, um choro, o escândalo do ano, a super guerra mundial. É aquela criança que não sabe lidar com não, chora. Você fala pra ele, filho, não pode jogar. Depois que você toma o suco, o copinho você leva na pia. Ele joga no chão. Ah, uma vez ou outra ele leva na pia. Aí você vai, conversa, educa. Ou seja, é um processo repetitivo de paciência. A regra que você estabeleceu de você tentar manter, para mim, isso tem sido bem cansativo. E aí a gente percebe que o mais fácil, o mais prático é negligenciar, né? É deixar a criança fazer o que quer. Não me dá trabalho. Mas a gente sabe também os danos que isso vai causar, que não é saudável. O ideal é que tenha regras, limites, amor, atenção, cuidado, mas também regras, limites. E de fato, é um desafio. Para mim, tem sido o desafio do momento. Eu tenho criado algumas estratégias. Então, assim, eu tenho um cantinho da reflexão e do castigo, né? É um banquinho que eu coloco lá no cantinho. Então, sempre que ele faz algum comportamento inadequado, eu levo ele para esse cantinho. E pensa uma criança que parece que para falar desculpa, parece que a língua vai cair. Filho, você fez isso, mamãe não gostou. Não. Pede desculpas, fala. Não pede. Fica lá assim. Bem, pede desculpa. Não pede. Benzinho, vamos pedir desculpa? Não.
Então, assim, educar para mim tem sido, neste momento, um desafio do momento. E aí eu estou buscando leituras, ler livros, e eu percebo que isso tem uma relação muito grande com como estamos emocionalmente, né? Na TPM, isso se torna estratosférico, de tão desafiador e grande que é. Me cansa muito, me demanda muito, e tem fases que é mais fácil. Então, assim, eu respiro muito. Respiração diafragmática é uma estratégia que eu ensino também no curso Florescer. Me ajuda muito quando eu falo, que eu dou uma regra que ele não faz. Eu respiro. Eu respiro, minha gente, muitas vezes, para conseguir me ajudar. Mas claro que tem as delícias da fase também, né? Eu percebo muitas coisas agora que me surpreendem. Ele tá na fase de falar muita coisa. Então, do elogiar, assim, do mamãe, você tá ali. Mamãe tá bonita. Esse óculos da mamãe é bonito. De falar eu te amo, de abraçar. Então, eu percebo que essa é a jornada materna, né? É esse tanque do amor, ele é tão abastecido com essas fofurizas que nos surpreendem, que nos ajudam também a lidar com os desafios. Como eu coloco ele para sentar no cantinho da reflexão, esses dias a babá dele levou as filhas dela para lá. Uma tem 8, a outra tem 10 anos. E aí eu acho que a menina, não sei o que a menina fez. Eu só sei que eu saí do escritório lá em casa, e aí todo mundo dando risada e me contou. Disse que ela fez alguma coisa e Benjamin falou: "Vá pro castigo! Agora! Vá pro banco do castigo!" E aí disse que pegou a menina, levou pro banco do castigo, e todo mundo dando risada dele reproduzindo esse comportamento. Tá em uma fase literalmente do papagaio agora. Tudo que você fala, repete. Tudo que faz, repete. Que é uma fase também deliciosa, mas que também nos deixa em estado de alerta, porque a gente sabe que qualquer comportamento que a gente não quer que a criança reproduza, a gente fizer, isso vai acontecer. Como, por exemplo, teve a fase do cara de bunda. Eu não sei se eu contei isso pra vocês aqui, mas que foi uma fase difícil. Eu não sei se na sua região isso é comum, mas aqui em Salvador, se alguém tá, sei lá, de cara fechada, de uma cara mais enfesada, assim, é comum a gente perguntar: que cara de bunda é essa? Eu não sei por que tem esse dito popular, mas existe. E aí já aconteceu uma certa vez de minha mãe me perguntar: que cara de bunda é essa? Quem ouviu? Quem reproduziu? Esse mesmo. Veja a mim. Todo mundo era cara de bunda, gente. Era uma fase que eu queria me esconder e dizer, não, não conheço não. No elevador, ele olhava para as pessoas, cara de bunda, na escola. Eu lembro do pai dele me mandar mensagens de, pelo amor de Deus, isso é muito errado, o menino não pode fazer. Eu falava, eu também estou tentando lidar com isso. Até que eu consultei uma psicóloga infantil que é minha amiga e falei, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda. Benjamin tá chamando todo mundo de cara de bunda. E aí ela falou: olha, vamos pensar aqui em possibilidades. Ele escutou, reproduziu, alguém achou graça disso, possivelmente os amiguinhos da escola. Isso reforçou o comportamento dele, ele está reproduzindo. Então, vamos pensar aqui em algumas estratégias. Converse com ele, explique o que é bunda. E eu falar, ó, isso aqui é a bunda da mamãe, isso aqui é a bunda do bem. A mamãe não tem cara de bunda, bem não tem cara de bunda. E aí eu comecei a levar isso com um pouco mais de leveza. E também teve momentos que eu fiz o comportamento de ignorar mesmo. Ele falava e eu não reforçava dando atenção. E teve uma época que essa palavra era proibida. Minha mãe, meu noivo, babá, gente, não fala. Palavra proibida aqui em casa. E hoje não tá mais nessa fase, não fala mais isso. Quando ele fica chateado, por exemplo, se você briga com ele, faz alguma coisa que ele não quer, eu percebo que para te ofender ele quer falar isso. Eu falo, epa, Benjamin, não pode. Ou seja, ele entendeu que não é para falar e quando ele quer te contrariar, ele fala. Eu queria saber de você, eu não sei qual é a fase que você tá agora na maternidade. Se tá no puerpério, se tá aí na privação do sono, se tá na introdução alimentar, se tá na fase do não posso piscar o olho que apronta. Aqui também acontece isso. Esses dias ele tava botando o dedo no nariz, alguma coisa incomodando o nariz dele. Eu falei, vou fazer lavagem nasal, deve ser que tá catarro. Quando eu boto a seringa que o soro sai, eu falei, meu Deus do céu, obrigada por livrar meu filho. Operação de papel que a criança colocou no nariz. Ou seja, tá naquela fase também de que você não pode piscar o olho que apronta. É literalmente não pode piscar o olho que apronta. Do tipo, Braddock, nosso cachorro, está lá pintado. Sabe aquelas
hidrocorzinho do Bob Good, aqueles lápis coloridos do Bob Good que tem uma tinta bem forte. Pois então, Braddock tá no estilo cachorro colorido do Bob Good, que Benjamin pintou o cachorro. Tá nessa fase, assim, piscou o olho, aprontou. Que também é um outro desafio do momento que a gente tem que ficar muito atento. Benjamin em silêncio é sinal de estar aprontando alguma coisa, né? Está explorando o mundo, a curiosidade. Qual é o desafio do seu momento agora? Compartilha aqui comigo nos comentários. Qual tem sido, né, o maior desafio aí nessa jornada da sua vida agora de maternar? Escreve aqui para que juntas possamos trocar informações, trocar figurinhas. E se você quiser também colocar alguma sugestão de tema para que eu venha gravar nos próximos episódios, coloca aqui também. E não esqueça que na descrição desse vídeo está o link do meu curso Florescer. Se você também quer florescer junto comigo, basta clicar no link que eu vou amar ter você como minha aluna. Beijo, lindeza, até o próximo episódio.